posto de assistência e extensão do bem. Maria de Nazaré inspira todo dia a termos mais fé, a fazer o mesmo e não ter mais medo. Sob essa luz e a do irmão Jesus, a paz será mais cedo. Posto de assistência e extensão do bem. Maria de Nazaré inspira todo dia a termos mais fé, a fazer o mesmo e não ter mais medo. Sob essa luz e a do irmão Jesus, a paz será mais cedo. A fazer o mesmo e não ter mais medo. Sob essa luz e a do irmão Jesus, a paz será mais cedo. Será mais cedo. Boa tarde, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. É com muita alegria que a gente recebe a todos. Que possamos ter um bom Evangelho, uma boa tarde. Lembre-se de reservar o recipiente com água para que possa ser fluidificado ao final com paz. E vamos dar início ao nosso Evangelho com a leitura de uma mensagem que está no livro Esgrinho de Luz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Afabilidade e doçura. No exercício da afabilidade e da doçura, que atrairá em teu favor as correntes da simpatia, compadece-te de todos e guarda, acima de tudo, a boa vontade e a sinceridade no coração. Não será porque sorrias a todo instante que conseguirás o milagre da fraternidade. A incompreensão sorri no sarcasmo e a maldade sorri na vingança. Não será porque espalha teu ósculos com os outros que edificarás o teu santuário de carinho. Judas, enganado pelas próprias paixões, entregou o mestre com um beijo. Por outro lado, não é porque apregoas a verdade com rigor que te farás abençoado na vida. A irreflexão no serviço assistencial agrava as doenças e multiplica os desastres. Com a fraqueza agressiva, embora tocada de boas intenções, não será portador do auxílio que desejas, conseguindo gerar tão somente o desespero e a indisciplina. Não será com elogio público ou com acusação aberta que ajudarás o companheiro. Quase sempre o louvor humano é uma pedra no caminho e a queixa, habitualmente, é uma crueldade. Sorrisos e palavras podem estar simplesmente na máscara.
na alegria ou na dor, no verbo ou no silêncio, no estímulo ou no aviso, acende a luz do amor no coração e age com bondade. Cultivemos a brandura sem afetação e a sinceridade sem espinhos. Somente o amor sabe ser doce e afável para compreender e ajudar, usando situações e problemas, circunstâncias e experiência da vida para levar nosso espírito eterno ao templo da luz. E agora vamos nos dirigir para a nossa prece inicial. Que possamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, ao coração do Divino Mestre Jesus e da nossa Mãe Maria Santíssima. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por este momento que aqui nos encontramos. Muito obrigada. Mas te pedimos, dá-nos as tuas bênçãos de paz e de calmaria, que as tuas bênçãos de amor possam descer sobre o ambiente do nosso lar, envolver a nossa família e nos ajudar, Senhor, a compreender a leitura do Evangelho esta tarde. Abençoa-nos, acalma-nos e que possamos ter um bom Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, agora o nosso irmão Gilson Reis fará a leitura e o comentário do Evangelho. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos a mais um Evangelho no Lar nesta tarde de hoje, com o capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Nós vamos falar hoje sobre a afabilidade e a mansidão. A afabilidade e a mansidão. Fruto do amor ao próximo, a benevolência para com os semelhantes, produz a afabilidade e a mansidão, que são modos da sua manifestação. Entretanto, nem sempre devemos confiar nas aparências. A educação e os costumes do mundo podem fornecer o verniz destas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, uma veste cujo talhe calculado dissimula deformidades ocultas? O mundo está repleto dessas criaturas, de sorriso nos lábios e no coração veneno, que são brandas desde que nada as melindre, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando dialogam pela frente, transforma-se em dardo peçonhento quando estão por detrás. A essa categoria pertencem ainda essas pessoas que, benignas fora do lar, exercem uma tirania doméstica e fazem a família e seus subordinados sofrerem o peso do seu orgulho e despotismo. Parecem desejar se compensarem do constrangimento a que se submetem fora de casa, não se atrevendo a usar de autoridade sobre estranhos, que as recolocariam em seu lugar. Essas pessoas querem, pelo menos, ser temidas pelos que não podem lhes opor resistência. Sua vaidade rejubila-se em poder dizer: aqui mando e me obedecem, sem imaginar que poderiam acrescentar com mais razão: e me detestam. Não basta que dos lábios porvenham leite e mel, se o coração não está envolvido, é hipocrisia. Aquela pessoa cuja mansidão e afabilidade não são fingidas, nunca se desmente, é sempre a mesma perante o mundo. E na intimidade sabe, aliás, que por meio das aparências se consegue enganar as pessoas, mas nunca a Deus. Lázaro, Paris, 1861. Então, o que nos traz o Evangelho? Uma reflexão sobre esses dois sentimentos, a afabilidade e a mansidão. Ou seja, o Evangelho nos convida a sermos brandos e pacíficos. Muito difícil, né? Os dias de hoje, né? A correria do trabalho, as dificuldades do dia a dia, financeiras,
de compreensão, aonde nos aquieta saber que existe o Evangelho que vai nos explicar a convivermos com essas dificuldades, a explicar a origem dessas dificuldades e que faz-nos um convite a sermos brandos e pacíficos, baseados em quê? Na vivência e nos ensinamentos do Mestre Jesus. Todos nós sabemos que é difícil conviver com pessoas difíceis, mas são elas que estão ao nosso redor, seja em casa, seja no ambiente de trabalho. Mas será se nós já nos questionamos? Será se essas dificuldades também não são causadas por nós? Será se tudo isso não tem um objetivo em nossas vidas, na vida de nossos irmãos, de nossos entes queridos? Porque o Espiritismo tem nos ensinado sobre suas leis, uma delas a lei de causa e efeito, a outra maior de todas, que é a lei de amor. E tudo isso baseado no princípio da reencarnação, que nós somos seres reencarnantes e, portanto, temos dívidas, uns mais, outros menos. E certamente há um compromisso por parte de cada um de nós nessas reuniões familiares, porque o grupo familiar é o grupo menor que nós temos, mas muitas vezes o mais difícil. Mas é necessário para a nossa evolução. Todos nós somos convidados a evoluir. Deus está pacientemente esperando o nosso progresso. E o Evangelho ensinado, vivido por Jesus, ele está cheio dessas passagens, nos ensinando sobre as bem-aventuranças, nos falando dos mundos felizes, de que há muitas moradas na casa de nosso Pai. Nós bem sabemos que existem pessoas que nos enganam, que no sorriso, ou seja, nos seus lábios, trazem a suavidade, a leveza, mas no coração o veneno. É porque, infelizmente, é isso que elas conseguem oferecer. Quantas vezes também nós não despejamos venenos no nosso pensamento, no nosso íntimo? Então a verdadeira transformação do mundo, ela começa por cada um de nós. Que não esperemos a transformação do outro, que façamos a nossa transformação. Porque na maioria das vezes a nossa transformação que está condicionada à transformação do outro, do nosso próximo, principalmente dos nossos entes queridos. Quando chegar o momento que as pessoas começarem a perceber a nossa transformação, isso vai impactar de forma positiva. Quando as pessoas perceberem que nós não somos mais capazes de revidar, de nos melindrarmos com certas atitudes, elas vão entender que não faz mais sentido a provocação. Vão querer saber de qual remédio nós provamos, de qual remédio nós tomamos para essa transformação. E por isso que a chave para a transformação do mundo, ela está conosco. Nós que já nos permitimos sermos tocados pela palavra, sermos tocados pelo Evangelho, que fala sobre a vida, sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, que estão sempre atuais. E muitas de suas falas, ele deixa claro que nós não temos como ir ao Pai senão por Ele, ou seja, sem que seja pelos seus ensinamentos, que seja da forma como Ele viveu, mas de uma forma relativa, porque não está à nossa altura ainda sermos semelhantes ao Mestre Jesus, que foi um modelo, é o modelo nosso guia,
né? Que é puro de coração, mas que essa perfeição nossa ela seja relativa, que ela comece pela nossa capacidade de perdoar tantas vezes quantas necessárias. Está no Evangelho. Ele diz também que antes de levarmos a nossa oferenda, ou seja, antes de levarmos o nosso melhor sentimento, que a gente, se tiver inimigo, que volte para se reconciliar. Então a única forma é a reconciliação. Então que construamos uma confraternização cristã baseada no perdão, na benevolência, na mansidão, nessa capacidade de amar relativamente. É esse o convite. E é um passo de cada vez. É ilusão pensar que nós vamos nos transformar de um dia para o outro, de um evangelho para o outro. Mas cada evangelho, cada dia são novas oportunidades. Então o que Deus espera de nós é essa transformação gradativa, mas constante. Ele não quer mais de nós a estagnação, que nós sejamos da mesma forma que estamos sendo muitas vezes há muitas encarnações, há milhares de anos, cultivando os mesmos sentimentos, alimentando os mesmos defeitos, se comprazendo dos mesmos vícios. Então que possamos refletir, nós bem sabemos que tem pessoas que são mansas até certo ponto, mas mesmo assim não justifica. Dizer que fazem de tudo para não entrar numa briga, que dão até um boi, mas ao mesmo tempo dão uma boiada para não sair de uma briga. Ou seja, que mansidão é essa relativa? Não pode. Que possamos ter a capacidade de sermos mansos no trabalho, na rua, em casa. Quantos tiranos domésticos, ou muitas vezes, quantas vezes nós, quando não sabíamos, agíamos com, de repente, certa naturalidade dentro dos lares. Mas não é esse o exemplo a ser seguido. Que também não venhamos a nos crucificar, porque nós não podemos voltar no tempo e transformar as coisas. Podemos sim, no hoje, iniciar uma nova construção, desta vez baseada nos verdadeiros princípios cristãos. Dentro dessa capacidade de perdoar, que possamos também nos perdoar. Porque é o que Deus mais quer, o que Ele mais tem feito, aliás, é nos perdoar. Então que possamos nos perdoar. Que possamos pedir perdão pelos atos que nós conhecemos e até pelos que nós não recordamos no momento. Mas que possamos também perdoar o próximo tantas vezes quantas forem necessárias, porque nós não temos como evoluir. Nós não temos como ir para essas moradas prometidas para os mundos celestes. Nós nem herdaremos a terra se nós não nos propusermos a essa transformação. Porque o Evangelho diz, né, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. E também bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, são duas condições necessárias, entre outras. Sermos brandos, sermos pacíficos. Então que possamos nos permitir a pacificação. E Jesus está conosco. Deixou-nos dito também que aonde tiverem duas ou mais pessoas em torno do seu nome, do seu evangelho, lá Ele estaria. Então nós nunca estamos sós. Mesmo no nosso silêncio interior, nós temos um anjo de guarda. Nós temos a intuição que vem dos seres superiores que querem o nosso bem.
Que possamos, diante também das más intuições, e nos questionar quando tivermos dúvida, o que Jesus faria em meu lugar? Que possamos ter calma, que possamos ter paciência. Tem até uma técnica atual que diz que devemos contar até 10, porque nesse intervalo vai chegar a mansidão. Vamos acalmar os nossos corações, para que não tomemos atitudes precipitadas. Muitas delas vêm a partir de alguns instantes, mas que podem comprometer toda uma vida, toda uma encarnação. Que possamos entender a razão apenas como uma medida, não como um motivo para nós tomarmos as nossas ações. Porque quando nós analisarmos algo e tivermos a ciência de que nós não estamos errados, que fiquemos calmos. Que bom, não estamos errados. Mais uma vez detectando que nós estamos com a razão, que nós estamos corretos, que não possamos usar desse sentimento ao saber que não somos culpados para apontar, para julgar, para condenar, para disparar pensamentos, palavras, ofensas. Que possamos coibir os nossos pensamentos, reprimindo os pensamentos negativos. E que possamos ter a certeza de que não estamos sós. Possamos lembrar, a lei do amor é a maior de todas as leis. Mas nós não somos capazes de exercer esse amor como Jesus exerceu. Mas podemos sim exercer um amor relativo às nossas condições. Podemos sim, não revidando, perdoando, não incorrendo em comentários desnecessários, não alimentando maus sentimentos, porque amar o próximo faz parte da lei. Amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Que possamos entender que devemos levar oferendas em sinal de gratidão. A vida que nós temos, mesmo as dificuldades, que possamos estender o nosso perdão, o nosso melhor, porque aonde há luz, não há trevas. Que possamos entender que a mansidão e ser brando são formas de caridade e que sem a caridade não há salvação. Tudo bem, meus irmãos? Então essa é a reflexão de hoje. Então que nesse momento a gente possa abaixar nossas cabeças, fechar os nossos olhos e em gratidão ao nosso Pai Criador. Pai querido e de infinita bondade, te agradecemos pela oportunidade do estudo no Evangelho de hoje. Que se faça luz em nossos caminhos e que essa luz dissipe as trevas que estão em nossos corações muitas vezes. Porque uma vez sabendo que aonde há luz não há trevas, teremos um caminho brilhante a seguir. Que possamos ser mansos, que possamos ser pacíficos, que possamos perdoar tantas vezes quantas necessárias, que possamos estudar, que possamos buscar a palavra, para que assim possamos evoluir, aprendendo, plantando sementes, espalhando o amor onde quer que estejamos. Protege nossos lares, ó Pai, e por extensão a nossa vizinhança, nosso bairro, nossa comunidade, o mundo em que moramos. Ilumina a mente dos que gerem as nações. Diante desse momento, desse processo eleitoral, que a tua luz de amor, de bondade, seja o exemplo a seguir pelos que dirigem, mas por cada um de nós. Que haja paz, que haja luz
em nossas vidas e no mundo. Muito obrigado, Pai. Que seja feita a Tua vontade, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, nesse momento, eles se dirigirão ao passe. E aqui eu me despeço, desejando toda a paz, todo o amor, toda a mansidão. Então, Jesus é conosco. Que haja luz em nossas vidas. Um ótimo final de tarde. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo,
Estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar.